A paz do Senhor. A gente está gravando esse vídeo e eu vou fazer algumas perguntas pro pastor, pra pastora e pro filho dele. Acredito eu que seja a dúvida de algumas pessoas. Já se passou essa pergunta na mente de algumas pessoas. E eles vão estar aqui hoje para responder essas perguntas. E acompanhem por aí pelo vídeo. Pastor, a primeira pergunta que eu gostaria de perguntar para o senhor é: quando e como surgiu esse sonho de construir uma igreja maior e melhor do que a gente já tinha? Bem, esse sonho começou quando a igreja começou a encher. Quando a igreja era pequena, a gente estava visando em comprar um salão maior para sair do aluguel, que é o sonho de todo pastor. Mas quando a gente viu a mão de Deus e as almas chegando, e Deus salvando, libertando, fomos para um salão maior, foi lá na Boa Paineira, e lá já enchia, e tudo que eu tinha no coração não daria para concretizar lá. Então a gente pensou, orou a Deus para um terreno maior, ou um local maior, né? Mas jamais eu imaginei que seria aqui e desse tamanho, né? Eu queria algo maior, que coubesse 200 pessoas, e a nossa realidade hoje é para 450 pessoas, né? Glória a Deus. E como foi para o senhor passar por todo esse tempo persistindo em um sonho no qual o cenário era totalmente adverso? Oração, pedindo sempre a direção de Deus, apoio do meu pastor presidente, da minha esposa, do meu filho. Eu sabia que seria uma empreitada muito grande. No momento que eu comecei a fazer os orçamentos e as cifras começou a passar de 1 milhão, 1,5 milhão, chegando até 1.800.000, e hoje nós sabemos que chegou a 2 milhões de reais a igreja do jeito que está. Então a gente ficou meio apreensível, mas orando a Deus, e Deus sempre confirmando, né? O primeiro passo foi comprar o terreno, que foi o mais difícil encontrar aqui em Diadema. O segundo passo, pagar o terreno. E aí isso passou 13 anos, nós limpando o terreno, pagando as prestações do terreno e ajuntando o dinheiro para começar a construção. Mas quando foi mesmo para fazer o orçamento, que chegou 1 milhão, 1,5 milhão, 1.800.000, aí a gente tremeu bastante, mas confiando em Deus, né? E pegando esse gancho da pergunta, como foi aguentar tudo isso sozinho e tendo que chegar na igreja, dar palavras de esperança, que a gente ia sair dali, que a promessa seria cumprida na igreja de Santa Cândida? Como foi todo esse processo? É um processo muito dolorido, muitas noites sem dormir, muito choro, algumas decepções no meio do caminho, que é normal acontecer, né? Mas confiando em Deus, porque quem tinha prometido era Deus. Eu nunca construí nada na minha vida, né? Nunca vim desse ramo de construção, não tinha nem noção do que era uma viga, uma coluna, uma laje. Mas Deus colocou no meu coração, né? Ele vinha falando comigo que estava comigo, que estava com essa obra, que era dele essa obra, não era minha. E confirmou no coração do presidente também, né? Então acho que a minha maior segurança é saber que eu tinha um líder maior, que é o pastor Silvano Dobrisky, que estava do meu lado, me apoiando, sempre me incentivando. Todas as ideias que eu passava, ele sempre orava e depois confirmava. Então eu acredito que a presença de Deus foi a coisa mais marcante para a gente não desistir e incentivar os irmãos, porque precisava incentivar a igreja. Porque se a igreja não estivesse junto com o pastor, não ia acontecer. Então eu precisaria que toda a igreja, desde as crianças, mocidade, Emanuel, Gideões, irmãs, cantina, tivesse conosco. E o mais interessante é que as pessoas vinham até mim e davam ideias. Teve a ideia do pão, teve a ideia do ovo, teve a ideia das cantinas, teve a ideia do bazar, teve a ideia do sabão, teve a ideia do pano de prato, teve várias, feijoada. Então os irmãos vinham, como hoje, vocês. Eu nunca pedi isso aqui, vocês que sentiram no coração de fazer. Então você vê que Deus sempre foi colocando pessoas e isso ia me incentivando, e eu tinha que passar isso para a igreja. E como está sendo para o senhor estar pisando hoje em dia na promessa, na terra prometida? É um sonho, né? Quando a gente começa 2 anos e 8 meses atrás, até mais tarde, né? 15 anos, 14 anos atrás, quando a gente comprou esse terreno que era um lixão, e hoje a gente vê o que Deus fez, né? Porque a gente vê que isso aqui é a obra de Deus, de um campo inteiro a juntar para apoiar nos carnês, irmãos que mandaram ofertas voluntárias, igrejas que quando nós íamos até lá,
tiravam oferta do culto e mandavam para nós fazermos. E hoje a gente vê uma cifra de 2 milhões de reais para uma congregação. É saber que Deus, desde o começo e até agora, esteve. Nunca faltou Deus, sempre. Para vocês terem ideia, nós limpamos esse terreno, pagando o terreno, nossas obrigações de aluguel, com ofertas. Foi quase 100 caminhões de terra que a igreja tirou antes da construção. E depois na construção, a gente arrumou uma construtora que 3 homens construíram essa igreja. Não foi uma equipe de 20, 30, foi 3 homens. Então a gente vê que é Deus. Quando a gente olha no YouTube desde o começo e vê, a gente vê que é algo sobrenatural, não é humano. Então a gente vê que é Deus, a gente fica muito feliz de saber que Deus está conosco, né? Quando Deus está na frente, tudo dá certo, né? Com certeza. Se Deus está no projeto, se é de Deus, se nós alinharmos a nossa vida com os planos de Deus, tudo dá certo. Não que não vai ter tristeza, decepções, percalços, mas com Deus a gente tem mais confiança, né? E qual foi o momento mais marcante e impactante de todo esse processo? Com certeza a perca do meu amigo, né? Do Jurandir. A gente já estava finalizando a igreja, já estava na fase de pintura. Era uma pessoa que era muito amiga, mais do que irmão. A gente comia no mesmo prato, bebia no mesmo copo, passava dias aqui juntos. Então a perca dele foi um momento que balançou, marcou e até hoje marca, né? A gente sente isso, mas é um servo de Deus, a gente sabe que a gente não perdeu ele está com Cristo, né? Eu acho que o mais marcante foi a perca dele aqui na obra, na casa do Senhor. E é impactante porque é uma pessoa que ajudou na construção desde o começo, mas a gente sabe que não é uma despedida, é um até logo. Sim. Que em breve a gente vai encontrá-lo no céu e glorificar o nome do Senhor. Sim. E pastora, como foi para a senhora apoiar o pastor em todo esse processo, como esposa, amiga, conselheira? Não foi fácil, né? É bem difícil, né? Porque foram dias, noites, madrugadas, né? Às vezes ele chegava de madrugada em casa, né? E ainda ele tinha que me levar pro serviço, né? Acordar cedo para me levar pro serviço, pro voo de madrugada, pro trabalho, né? Mas eu fui criada no círculo de oração, né? Então eu sempre aprendi que a esposa tem que estar do lado do esposo, tem que apoiar o esposo em todo momento, né? Então eu sempre estava ali para apoiar, para ajudar ele, né? Tudo que tivesse que fazer, apoiar ele, estar do lado dele, né? Que aí tudo dá certo, né? Porque quando a família está unida, né? Deus na frente, em primeiro lugar, oração, jejum, né? Pedindo para Deus capacitar, dar sabedoria, e aí tudo dá certo. E Miguel, como foi para você ver os seus pais dedicarem tanto tempo assim para a obra, dedicarem o esforço dele para a obra do Senhor e muitas das vezes ver eles chegando em casa desanimados, cansados? Então, muitas vezes eu não entendia, né? Às vezes eu me perguntava, né? Mas o porquê de perseverar tanto nesse propósito? Muitas vezes ouvindo palavras de desânimo de outras pessoas, muitas pessoas que eram opositoras, né, que toda vez que nós estamos fazendo a obra de Deus, sempre vem pessoas se levantar para tentar nos desanimar. Mas isso eu não entendi ainda no momento. Mas hoje, vendo tudo que está acontecendo, como tudo deu certo, como Deus proveu tudo para que funcione, para que chegue no estado que estamos aqui hoje, eu entendo que era uma obra maior de Deus, para que novas vidas venham a ser salvas, para que o nome dele venha a ser glorificado. Então hoje eu entendo o propósito e é muito gratificante. Eu espelho muito no meu pai, tenho muito orgulho de tudo que ele aguentou, tudo que ele suportou para que a obra de Deus seja feita. E hoje eu me sinto gratificado, agradeço a Deus e estou aqui para ajudar, né, por tudo que Deus entregou nas nossas mãos nessa nova empreitada. E é isso, eu agradeço vocês por ter participado desse momento e é isso, a paz do Senhor. Amém.